Vamos começar a nossa aula. Vamos dirigir a Deus uma palavra de oração, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te dar graças nessa noite, pela oportunidade, pelo privilégio de podermos estar aprendendo mais uma vez da tua palavra. Se conosco, Espírito Santo, nos ilumine, nos capacite e que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio para agir, para falar conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. Algumas pessoas estão chegando. O pessoal vai chegar ainda, está um pouco cedo, mas nós vamos começando a aula. Deixa eu ver aqui. Parará. Pronto. Eu vou compartilhar minha tela. Perdoem a minha voz. Tá bom? Isso. Maravilha. Tá todo mundo vendo aí, né, gente? Vamos lá então, gente. Qualquer coisa. Ó, tem mais gente querendo entrar aqui na sala. Deixa eu ver. Gabriel, seja bem-vindo. Gabriel, admito Gabriel. Tem mais um chegando aí. Tem mais uma outra pessoa chegando aqui. O pessoal vai chegando aos poucos. Sofia Pereira, seja bem-vinda, Sofia. Sejam todos bem-vindos. Eu peço aos irmãos que deixem os microfones no mudo, no mute, para nós não termos nenhuma interferência, tá bom? À medida que alguém for chegando, eu vou adicionando, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Qualquer pergunta, podem ou mandar mensagem ou me perguntar, tá bom? Vamos lá. 9 pessoas na sala agora. Na aula passada, nós falamos sobre dízimos, ofertas, o porquê é importante a gente ofertar, a gente dizimar. Existe um princípio bíblico e essa ideia de não ofertar e não dizimar na casa de Deus é uma falácia. O que é uma falácia? Uma falácia é uma mentira, algo que não é verdadeiro. E existem muita gente por aí, principalmente na internet, porque se você pegar um pastor, uma igreja de verdade, tá, gente? Uma igreja de verdade. Olha, deixa eu dar um exemplo para vocês. Antigamente, eu estou dizendo há mais de 20 anos atrás, quando a gente, porque eu prego o evangelho, eu ensino a palavra de Deus, eu trabalho no reino de Deus, eu trabalho para o Senhor, a, praticamente a minha vida toda, desde que eu me conheço por cristão, por crente. E a gente tinha um dizer conosco, a gente dizia o seguinte: olha, você não está podendo vir na nossa igreja, sabe o que você deve fazer? Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje, eu estou tomando bastante água para hidratar minha garganta. Hoje a gente não pode dizer isso mais. Hoje, infelizmente, eu não posso dizer: ah, você está vindo de longe para vir conosco congregar, está difícil. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Infelizmente, gente, é uma verdade. Nós não podemos falar isso mais. Sabe o que a gente tem que falar? A gente tem que dizer o seguinte: olha, você não pode vir aqui por conta da distância. Procure uma igreja que pregue a palavra, que viva padrões da palavra de Deus. Porque tem muita igreja por aí que não segue padrões e princípios bíblicos. E a questão de dizimar e ofertar são igrejas dessa natureza, não são igrejas de verdade, gente. Porque Jesus disse assim, aliás, Jesus não, Paulo disse assim, que quando vos reunirdes,
que haja entre vós salmos, cânticos espirituais, a palavra de Deus, a oferta. Todos esses elementos fazem parte do nosso culto. Quando alguém diz para você que você não deve ofertar, ele está tolindo, ele está impedindo você de ser abençoado, tá bom? Então eu vou parar por aqui, porque a nossa aula hoje não é dízimo e oferta, foi semana passada, tá bom? Aí nós vamos a partir agora do ponto 26. Tem gente chegando aqui, deixa eu ver, não. Como negligenciamos as nossas obrigações como a noiva do Cordeiro, como a igreja de Cristo? Olha, se formos fiéis, aliás, se formos infiéis como noiva, como igreja, como nos apresentaremos a ele no dia da sua volta? É uma pergunta. Se a gente for negligente, se a gente for cristão, vou usar uma expressão aqui bem popular hoje no nosso dia, cristão meia boca, e existe muita gente assim, existe muita gente que não é convertido de verdade, ele é apenas convencido, ele é amigo do evangelho. A conversão, eu disse aqui várias vezes, é mudança de direção, gente. Não adianta. A gente não pode viver como o mundo vive, o verdadeiro cristão, cristão de verdade. E é triste, mas é uma realidade, porque a igreja não pode fechar as portas para as pessoas de maneira nenhuma. E dentro de uma igreja, vamos encontrar pessoas que são verdadeiros cristãos, que receberam a palavra, que entendem a palavra, que amam a palavra e que vivem a palavra, como também vão encontrar gente que não vive. Então, são negligentes, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um voto de ser fiel a Deus. Aqui está colocando o voto de fiel no dízimo e nas ofertas. Eu considero isso aqui automaticamente um voto automático. Como assim? Quando você se torna cristão, quando você aprende da palavra, você entende que todos os princípios são necessários. Ou seja, você não pode quebrar princípios, tá bom? Por que no texto está dizendo fazer prova? Porque em Malaquias 3,10 diz assim: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela, essa versão eu gosto dela, uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para guardá-los, para recolher-los. Ou seja, essa é a bênção de Deus para aquele que é fiel, tá? E aqui eu quero dar os parabéns porque automaticamente até aqui nesse ponto, você já pode ser considerado um filho de Deus, porque entendeu os princípios, os pilares que regem a nossa fé cristã. Você entendeu os pilares que regem a nossa fé cristã. Agora, como o processo da santificação é contínuo, eu disse várias vezes, nós estamos dentro de um processo. Ninguém é perfeito, ninguém uma vez foi salvo e está salvo para sempre. Você precisa de lutar sempre. Como assim, pastor, lutar sempre? Resistindo a você mesmo, resistindo ao pecado, resistindo ao diabo, resistindo à maldade, vivendo uma vida de santidade, tá? O que nós aconselhamos? Primeiro, procure crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quem tem apostila, pode acompanhar na sua apostila, que está escrito aí, segunda carta de Pedro, capítulo 3, 18, depois você leia na sua Bíblia, que vai dizer que todo cristão não pode, não deve, quando eu digo não pode, é porque não deve, viver uma vida estagnada, uma vida medíocre, uma vida parada, uma vida paralisada. Temos que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Segundo, guardar a sua palavra. Olha aqui. Guarde a palavra de Deus e a correção. Ela é a tua vida.
A palavra de Deus é a sua vida. Seja bem-vinda, Kelly, que está chegando aí agora conosco. Tá bom? Terceiro, lembre-se que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois eu quero que você leia o livro de Romanos, o capítulo 8, que fala sobre a nossa redenção em Cristo, tá? E aqui tem um texto muito importante que Paulo disse que nenhuma condenação, nada, nada, absolutamente nada, te condena. Pecado de pai, pecado da mãe, pecado do tio, pecado. Nada, 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 absolutamente nada pode te condenar. Desde que, aí está o ponto, que as pessoas pecam, erram, tropeçam e vacilam. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você tem que estar nele, tá? Você tem que viver nele. E Jesus, ele é muito sério quando ele diz assim, ó, para estar em mim, você precisa dar fruto. Por isso que aqui acima está dizendo que nós devemos continuar crescendo. Vou até dar um highlight aqui, ó. Devemos continuar crescendo na graça e no conhecimento, porque é um processo contínuo. Então, se você está em Cristo, continua em Cristo, vive uma vida com Cristo, nenhuma condenação é sobre a sua vida. Tá certo, gente? Quarto, não volte atrás. É um conselho para todos, para mim, para você, para velho, para jovem, para quem está começando agora, para quem começou antes. Não volte atrás, para não ser comparado. Olha aqui, a Bíblia diz isso. Vamos ler esse texto? Aquele que volta atrás, ele é comparado ao cão que voltou ao seu próprio vômito. Isso aqui é muito sério. A Bíblia pega muito forte, pesado aqui para aqueles que voltam atrás. Voltam o quê? Voltam à prática do pecado, não estão em comunhão com a igreja, não estão em comunhão com Cristo. Por isso que a gente bate firme na tecla. Vem para a igreja, esteja na casa de Deus, esteja na presença de Deus, para você não perder a comunhão. Pessoas que se afastam da casa de Deus, perdem a comunhão, se desviam com facilidade. E a Bíblia diz que aquele que volta atrás, eu vou repetir, aquele que volta atrás é comparado a um cão que voltou ao seu próprio vômito. Vamos ler aqui o texto. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Livro de Apocalipse. Cadê? Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso de número 16. Diz assim: assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora, outro texto. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, verso 20. Segunda Pedro 2, 20 a 22. Olha o que Pedro disse. Isso é a palavra de Deus, gente. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso serve para mim, serve para todos nós. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, ou seja, terem saído, deixado as práticas do mundo, tá? Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, ou seja, você foi vencido novamente pela prática do mundo, tá? Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes tenho dado. E aí ele diz aqui, desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, aqui, verso 22, deste modo sobreveio-lhes o que por um
verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. É assim que a Bíblia considera quem volta à prática do pecado. É assim que a Bíblia considera. Ou é um cão, ou é um porco que voltou para a lavagem, que voltou para o chiqueiro. Então, gente, pastor, e se acontecer comigo? Olha, ore a Deus. Existem algumas práticas que você deve evitar. Existem algumas coisas que você deve correr delas. Primeiro, fugir da aparência do mal, né? Fugir da aparência do mal é uma delas. Segundo, não dar lugar ao diabo, porque quando você começa a agir assim, fugindo da aparência do mal, não dando lugar ao diabo, você vai continuar firme. E aí você vai ter comunhão, comunhão com a igreja, comunhão com Cristo, comunhão com os seus irmãos, comunhão com a palavra, leitura da palavra, oração é importante para manter acesa no seu coração a sua fé com Cristo. Ouvir louvores. Tem gente que gosta de ouvir música mundana, prática do pecado. E isso vai esfriar você. Vai esfriar você. Porque nas músicas mundanas, gente, escuta isso que eu vou dizer, existem mensagens subliminares que vão afetar o seu subconsciente. Não é o seu consciente, é o seu subconsciente para te fazer afastar e esfriar da presença de Deus. Então, muito cuidado nessa hora. Esteja sempre em oração, procure o pastor para a gente estar orando, aconselhando, estando junto, falando da palavra de Deus, estar nos cultos, estar aprendendo a palavra. Tem que haver um ato contínuo. A fé, ela deve ser feita a manutenção da fé. Sempre está orando, clamando a Deus, em comunhão. Isso é importante, tá bom? Não volte atrás. Orientações finais ao novo convertido. Ok. Depois que você creu e recebeu o perdão, você agora é chamado filho de Deus. Está aqui os textos de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 10 e Romanos 1,16. Agora, como filho de Deus, você vai se afastar de tudo aquilo que é mal e corrompe a sua alma. É o que eu acabei de falar. Agora, você, sendo filho de Deus, precisa se afastar de tudo o que é mal e que vai corromper a sua alma, tá bom? Aqui estão alguns conselhos, e eu acabei de falar esses conselhos aí acima. Primeiro, congregar. A Bíblia nos diz, aqui eu vou usar esse texto aqui, porque a gente fala tanto desse texto, e tem gente que acha que a gente tira isso da própria cabeça. A Bíblia diz isso. Gente, eu estou ensinando para vocês a palavra de Deus. Ai, quisera eu, gente, tá? Quisera eu poder ensinar alguma coisa de mim. Eu não tenho nada para ensinar de mim, eu tenho que ensinar da palavra de Deus. Hebreus, vamos lá. Se tiver com a sua Bíblia aberta, Hebreus capítulo 10. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. Diz assim a palavra de Deus, olha aqui. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo? Primeiro, alguns, isso é desde aquela época, tinham dificuldade de congregar, de estar ali presente. Por quê? Porque quando você está presente na igreja, na casa de Deus, você vai ouvir o pastor pregar, ele vai confrontar você, vai confrontar o pecado que está te cercando, está te rodeando, e as pessoas não querem ser confrontadas. Então o Hebreus está dizendo, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Antes, porém, estejam unidos, reunidos para quê?
que você possa admoestar. Admoestar é aconselhar, dar um conselho, dar uma ajuda, um ao outro, temos que ajudar. Isaías disse assim, se eu não estou equivocado, no capítulo 6 de Isaías, ele disse assim, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Esse é um dos motivos que eu devo congregar. E segundo, porque o texto diz que vai se aproximando aquele dia. Deixa eu dizer algo para você. E isso vai ficar gravado aqui. Depois nós vamos liberar um curso de batismo na internet. Alguém vai adquirir, vai ouvir, alguém vai receber esta palavra. Eu vou dizer em alto e bom sons, em letras garrafais. Primeiro, igreja não salva ninguém. Não é igreja A, não é igreja B, não é igreja C. Porém, fora da igreja não há salvação. Mas como assim, pastor? Se igreja não salva, por que fora da igreja não há salvação? Porque quem salva não é igreja, quem salva é Jesus. Olha, eu vou dar um exemplo para você. A Arca de Noé. A Arca de Noé foi o símbolo da salvação e da graça de Deus. Sim ou não? Sim. E foi a arca que salvou eles? Foi a entrada deles na arca, a passagem deles para dentro do ambiente chamado arca, que os salvou da perdição. É isso que você precisa entender. Igreja não salva. Quem salva é Jesus. Mas uma vez em Jesus, você precisa estar dentro, ligado, conectado com a igreja. Ó, isso aqui é muito sério. Quem estiver fora da igreja não vai ser salvo. Ah, pastor, eu estou adorando a Jesus lá na minha casa. Meu filho, vai ter uma grande decepção. Vai ter uma grande decepção. E é a mais pura verdade, gente. A igreja não salva, mas uma vez salvo, eu tenho que estar dentro, eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar em comunhão. E a gente fala sobre tanto isso: comunhão, conexão, conectado, linkado, arraigado, porque é necessário passar por esse processo. Letra B, é necessário participar das atividades da igreja. Um crente, um membro de uma organização, se você é membro de um clube de golfe, olha, você faz a assinatura do clube, você tem que participar das atividades do clube. Da mesma forma, a igreja não é clube, mas você é membro de uma instituição, você tem por direito e por dever, como membro, participar. Terceiro, apoiar os cultos da igreja. Tá certo? Agora nós vamos aprender o que o crente não deve fazer. Até então, nós dissemos o que o crente deve fazer, mas agora nós vamos dizer o que o cristão não deve fazer. Isso é importante. Por quê? Porque você sabia que pecado é você praticar alguma coisa, e também pecado é você omitir alguma coisa. Então, existem algumas coisas que eu, como crente, eu devo fazer, e também existem algumas coisas que, como cristão, eu também não devo fazer. É claro que aqui é uma lista pequena, poderíamos aqui ficar horas e horas mencionando, tá bom? Mas vamos a algumas coisas principais que são importantes. Primeiro, o que o crente não deve fazer? Já disse anteriormente várias vezes, o crente não deve deixar sua igreja em dia de culto oficial para visitar outras igrejas. Pastor, eu posso ir na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja do pastor amigo do meu pai, amigo do meu tio, tal? Pode, claro. Eu não tenho... a gente tem comunhão com igrejas. São igrejas, são corpo de Cristo. Então você pode. Só que, e você tem que respeitar, é um dia de culto na sua igreja, a não ser que seja uma atividade excepcional, extraordinária, você foi convidado, não tem problema, mas você, como crente, tem que honrar, valorizar. Isso é princípio, gente. Se alguém te convidar para ir numa igreja, olha, irmão, tenho culto da minha igreja, obrigado, eu vou estar lá.
Entendeu? Eu vou estar na minha igreja porque eu entendo que, como membro daquela organização, eu tenho que estar lá. Tá bom? Segundo, não se deixar levar por intriga ou fofoca de quem saiu na rebeldia. Tem muita gente que, às vezes, insatisfeito com uma coisa e outra, eles saem falando. Falam de mim, falam de você também, falam de tudo. E aí, às vezes, as pessoas se deixam levar por intriga, por fofoca, e isso gera morte espiritual. Muito cuidado naquilo que você ouve. Muito cuidado se você está emprestando o seu ouvido para o mentiroso, fofoqueiro, rebelde. Então, conselho, não se deixe levar por intriga. Se alguém vier falar mal do seu irmão, se alguém vier falar mal de alguém, desconverse, mude de assunto, fala com ele, olha, não tem uma coisa melhor para conversar, não? Vamos falar algo das coisas de Deus. Isso não vai levar a nada, não vai me fazer crescer, não vai me abençoar, só vai te prejudicar. Então, não empreste o seu ouvido para esse tipo de gente, tá bom? Terceiro, o que o crente não deve fazer? Deixar de avisar. Isso aqui é muito importante, gente, porque é uma questão de respeito, é uma questão de honra e é uma questão de proteção. Você não pode deixar de avisar o seu pastor quando vai viajar, porque além de ser proteção para testemunhar em seu favor, caso algo inesperado aconteça, seu pastor, isso é fato, a gente está orando, eu, minha esposa, estamos orando por você. Infelizmente, existem muitas pessoas que sofrem por não entender sobre ética cristã, que é a matéria para uma outra aula, tá bom? Como não conhece o que é cobertura espiritual ou paternidade. Você sairia de casa ou gostaria que seu filho ou sua filha saísse de casa sem te falar, sem te notificar para onde ele está indo? É mais ou menos assim que funciona esta questão da ética. Você vai sair, vai viajar, pastor, eu estou indo viajar, vou ficar tantos dias fora, ore por mim. O pastor vai estar sabendo, alguém perguntar ao irmão A, ao irmão B, está viajando com a família, saiu de férias, foi resolver alguma coisa. Isso é importante, tá bom, gente? Outra coisa que o cristão não deve fazer. Não, você não deve se envergonhar do evangelho. O cristão não deve se envergonhar do evangelho. Seja bem-vinda, Raquel. Raquel acabou de entrar aí, tá bom? Romanos capítulo 1, gente, diz assim, ó. Vamos ler a palavra de Deus. Perdoem a minha voz está indo e vindo, vai e volta. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim, ó, olha o que Paulo disse. Paulo escreveu a carta aos Romanos, tá, gente? Por isso que eu disse que Paulo disse. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, a primeira coisa é não se envergonhar do evangelho de Jesus. Tem gente que, eu sei que vocês que estão na sala aí não tem esse problema. Porém, eu já vi pessoas que se dizem crentes e eles parecem mais uns ninja. Ninguém sabe onde é que ele está. Parece mais um espião. Você não vê ele na igreja. Você não sabe se ele é crente, né? Então, Lucas capítulo 9, verso 26, diz assim, ó. Lucas 9, verso 26. Porque olha, isso aqui é sério. Por que eu não devo me envergonhar de ser cristão, de ser evangélico, de ser servo de Deus? É importante, gente, depois vocês pegarem todos esses textos bíblicos, lerem novamente, anotarem na sua Bíblia e guardarem no seu coração. Fazer anotação aí para você não se esquecer. Essa classe de batismo, ela deveria ser uma classe revisada
talvez uma vez, pelo menos uma vez por ano, por todo cristão, por toda igreja, sabia? Eu acho que eu vou fazer isso um dia. Vou pegar essa matéria de batismo e vou aplicar uma vez por ano na igreja. Porque tem crente que esquece, né? Tem gente que esquece. Olha o que Lucas disse aqui no capítulo 9, no verso 26. Por que é que eu não devo me envergonhar de ser cristão? Por que é que eu não devo me envergonhar de ser evangélico? Por que é que eu não devo me envergonhar do evangelho? A Bíblia diz assim, ó, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Gente, isso aqui está falando do arrebatamento. Quando Jesus voltar, quando Jesus voltar, e crente, essa aula de hoje, vou te falar com você, viu? Que aula tremenda, que palavra é essa? Essa aula de hoje tem que ficar guardada no nosso coração. Está sendo gravado e logo após eu vou disponibilizar para você assisti-lo novamente. Quando Jesus voltar, por que que eu sei que esse texto está falando da volta de Jesus, do arrebatamento? Porque ele está dando as características da volta de Jesus. Ó, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, ou seja, eu tenho vergonha de dizer que eu sou crente, eu tenho vergonha do evangelho, eu tenho vergonha de pregar, eu tenho vergonha de ser cristão. Qualquer que se envergonhar de mim, disse Jesus. Por que que disse Jesus? Eu estou lendo na minha Bíblia, ó. Está aqui, ó. Você consegue ver? Está escrito em letra vermelha. Letra vermelha. Vou colocar depois na tela para você. E todas as letras vermelhas no Novo Testamento são as palavras de Jesus. E ele disse assim: qualquer que se envergonhar de mim, né, e das minhas palavras, se envergonhar de Deus, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Gente, isso aqui é muito forte, é muito sério. Então, meu conselho, não se envergonhe. Sério, entra de cabeça, mergulhe nisso. Gente, é a sua vida, é a sua salvação, é vida eterna, é a sua alma. Guarde isso no seu coração. Nós estamos aqui lidando com salvação, com vida eterna. Não é esse período de tempo que você vive, eu vou viver, sei lá, 70, 60, 80, 90 anos. Não é isso. Estamos falando da eternidade. Não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe do evangelho. Tá bom? Cristão, o que o cristão não deve fazer? Criar divisão no corpo de Cristo. Não se deve. Próximo. Nunca entre em discussões. Ponto. Eu deveria colocar um ponto aqui, ó. Nunca entre em discussões. Eu vou colocar até de vermelho, ó. Porque é melhor ficar calado, apartar dos tais, sair de perto, pois o servo do Senhor não deve contender, ou seja, ser conivente, participante, mas deve ser amável para com todos. Vamos ler aqui o texto bíblico. Segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, verso de número 24. Eu estou usando o meu telefone, que é mais rápido para procurar. Bom? E ao servo do Senhor não convém contender, arrumar confusão, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Primeiro, o servo de Deus ele tem que estar pronto para ensinar, para sofrer, instruindo com mansidão
os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Ai, gente, essa aula de hoje, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aquele que entra em confusão, guarda isso, aquele que entra em discussão, aquele que faz contenda, né? Ele não deve contender, ele não deve entrar em contenda. O texto está dizendo que ele é laçado, ele está laçado pelo diabo e na vontade do diabo ele está preso. Está escrito aqui na Bíblia. Leia aí depois. Está escrito na Bíblia. Eu vou ver se eu ponho na tela para você. Aliás, vou fazer melhor. Espera aí que eu vou colocar aqui na tela para você agora. Vou só abaixar aqui. Espera aí que nós vamos ler esse texto. Espera aí, gente. Vou colocar na ARC. Vou colocar esse texto, eu faço questão. 2 Timóteo 2. Vou abrir aqui para você. Tá? E agora vou compartilhar com vocês. Ó, preste atenção, vou parar essa tela, vou compartilhar outra tela, ó. Essa aqui, ó. Pronto. Estão vendo o texto bíblico aí, né? Aqui, ó, verso 25. Paulo disse assim a Timóteo: Timóteo, eu estou instruindo vocês com mansidão, né? E ao servo, aqui, ó, verso 24. E ao servo do Senhor não convém contender, entrar em contenda, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Gente, isso aqui é muito sério, porque quem faz contenda, ele está preso nos laços do diabo. Isso é uma pura verdade, tá bom? Então vamos aqui, tem mais gente aqui mandando mensagem. Tá, deixa eu ver, o senhor pode explicar a letra aí? Fala sobre o criador de visão. Rapaz, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. O senhor pode explicar a letra que fala sobre criar divisão no corpo de Cristo? Eu não entendi. Bem, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Se eu entendi a sua pergunta, você vai me dizer se eu respondi, tá bom? Eu vou dizer o seguinte, falando de corpo de Cristo, é verdade. Você não deve arrumar contenda, inimizade, discussão com ninguém. Isso se aplica, tá? Tanto na igreja quanto fora da igreja. Por que nós estamos falando da igreja? Porque o texto que nós lemos, eu até nem lembro qual texto que nós lemos. Se alguém se lembra aí do texto, me ajude a lembrar. Eu vou voltar lá atrás. Se alguém lembrar do texto, escreve aí para nós. Mas pelo que eu entendi, o texto que nós lemos está tratando de um assunto dentro da igreja, ou seja, como corpo de Cristo, tá certo? Agora, um conselho meu particular, você não deve arrumar, e aí eu já estou respondendo a sua pergunta, se eu entendi a sua pergunta. Você não pode arrumar inimizade, você não pode fazer fofoca, você não pode levantar falso, mentira contra A ou com B, até porque eu vou pegar um gancho aqui para falar um negócio para vocês, tá? A questão de levantar falso. O que é levantar um falso? É falar uma mentira de alguém, levantar um falso testemunho, falar de alguém que fez alguma coisa quando ele não fez, tá?
Nós, como brasileiros, o brasileiro, infelizmente, o nosso país é uma terra que às vezes eu digo assim, gente, o Brasil é uma terra sem lei, porque a pessoa faz coisa e fica impune. Agora, nesse país aqui, você levanta falso de alguém e fala. Eu já vi pessoas que já levantaram um caso, levaram fulano, ciclano na corte porque falou mal dele. Então, não fale. Além de você ser prejudicado socialmente, você pode trazer um prejuízo muito grande para a sua vida, tá? Isso é errado, isso é pecado. O cristão guarda isso, independente qual seja a esfera, a gravidade, o local da situação. Levantar falso, mentira, discussão, qualquer coisa. Independente. Crente não faz isso. Crente que é crente não faz isso. Nós lemos um texto aqui que diz que nós temos que ser. Cadê o texto? Foi. Quem se lembra, gente? Foi o texto de 2 Timóteo? Acho que foi o texto de 2 Timóteo, quer ver? Ó? Que ele faz aqui, ó, criar divisão no corpo de Cristo. Aqui, ó. Foi esse texto que nós lemos, olha o que ele disse aí, ó. 2 Timóteo 2, 24. Olha o que ele diz no verso 24. E ao servo de Deus, eu falei isso várias vezes, e ao servo do Senhor não convém contender. O que é contender? Arrumar contenda. É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Arrumar contenda é isso aqui, ó. Criar divisão, criar contenda, criar inimizade dentro do corpo de Cristo. Mas qual é a procedência dele? Ele deve ser uma pessoa mansa, tá? Ele deve ser uma pessoa respeitadora, e essa questão de ser manso e respeitador está intrínseco no caráter do indivíduo. Ele aprende dentro de casa. A gente vê famílias que sabem ensinar o filho e a filha. E quando chega na igreja, na escola, na sociedade, ele já chega com o caráter formado. Agora, se não aprende dentro de casa, ele já chega com o caráter distorcido. Ele é brigão, ele é inconsequente, ele cria divisão, ele é fofoqueiro, ele é mentiroso, porque ele aprendeu assim. Ele aprendeu. Eu sei que tem pais que ensinam os filhos corretamente. Agora, infelizmente, tem pais que não ensinam. Não ensinam porque não foram ensinados. Não ensinam porque não sabem ensinar. Você nunca pode dar alguma coisa para alguém que você não tem. Você vai dar o que você tem. Por isso que vocês estão passando por essa sala. Por isso que estão passando por essa classe. Para aprender, para lá na frente, alguém falar com você. Você entrar numa rodinha. Exemplo. Entrou numa rodinha. Tá lá um falando de A, falando de B. Você está vendo que não é. Rapaz, você não é criança. Você percebe que o ambiente está diferente. O que você vai fazer? Primeiro, se você é cristão de verdade, você sai do lugar, sai da sala, sai do ambiente. Quando o salmista diz assim, ó, bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, não está dizendo, porque muita gente diz, eu não posso sentar na mesinha do bar, eu não posso sentar com quem está bebendo, fumando e tal, não sei o que lá mais. Obviamente isso é lógico, isso é natural, o crente não se envolve com essas coisas. Porém, o texto vai além. É se você chegar, sentar, estar no lugar e o pessoal começa a falar mal de do seu amigo, do seu irmão, falar de alguém, primeira atitude, ou sai de perto ou fala para eles, o que está acontecendo aqui? Não tem uma coisa melhor para vocês falar, não? Porque crente não tem esse tipo de comportamento, tá? O que o cristão não faz? Se possível, deixa eu perguntar aí para o irmão aí que perguntou. Respondi sua pergunta? Respondi sua pergunta? Tiver alguma pergunta? Opa, tá aqui mais uma pergunta. Entendi. Obrigado, obrigado. Tá bom? Isso aí. Deus abençoe. Se possível, vou dizer novamente. Se possível. Se
possível. Evite comunhão com incrédulos. O que é incrédulo? É aquele que não é crente. É aquele que não é crente. E aqui estou dizendo, se possível, evite comunhão, tá? O que é comunhão? Comunhão é ter relação no sentido de relacionamento, amizade, companheirismo, porque isso vai te prejudicar. Isso pode te prejudicar. Então, evite. Porque eu sempre digo, olha, ande com quem é mais crente do que você. Ande com quem tem mais intimidade do que você. Para quê? Para te fazer crescer. Olha, isso aqui é tão sério, essa aula de hoje, que agora nós estamos vendo aqui um negócio muito interessante. Não só nós, como crentes, não devemos ou devemos evitar comunhão com incrédulo, mas também devemos ter cuidado com cristãos hipócritas. Jesus chamou muita gente de hipócrita. Seu hipócrita, raça de víbora, falso, mentiroso. Isso é hipocrisia. O camarada está falando alguma coisa que não é verdade, que nem ele acredita. Existem muitos. Se você convive no seu dia a dia com esse tipo de pessoa, fique bem perto de Jesus para você repreender o pecado e a hipocrisia. Vamos ler esse texto aqui, ó. Efésios, estamos acabando, gente. Mais uma vez, perdoe pela minha voz. Efésios, capítulo 5, verso 11. Efésios 5, 11. Diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Sabe o que Paulo está escrevendo aos Efésios dizendo? Você não deve ter relacionamento com esse tipo de pessoa. Gente que não produz fruto. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Tá certo? 30. Como crescer espiritualmente. Deixa eu ver onde é que a gente está aqui. Olha, estamos quase acabando, tá? Vamos fazer o seguinte por hoje. Vamos deixar essa parte aqui para a semana que vem. Como crescer espiritualmente. Vou passar para você alguns conselhos. E porque hoje nós falamos o que o cristão não deve fazer. Não é verdade? Aqui, ó. O cristão não deve fazer. Cadê? E parará, aqui. O que o crente não deve fazer? Deixar da sua igreja, não deve se deixar levar por intriga, não deve de avisar o pastor quando vai viajar, não deve se envergonhar do evangelho, não deve criar divisão no corpo de Cristo, contenda, intriga, fofoca, mentira, não deve entrar em discussões, se possível evitar comunhão com o incrédulo, cuidado com os hipócritas, tá? Então foi isso que nós aprendemos hoje, na aula de hoje. Na aula que vem, nós vamos falar a partir do ponto 30, que nós vamos aprender como crescer espiritualmente. Tá bom, gente? Alguém tem alguma pergunta antes de nós orarmos e encerrar? Se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, faça sua pergunta. Deus abençoe vocês. Vamos orar para nós encerrarmos hoje, em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta hora, mais uma vez, pela tua palavra, que foi ministrada aos nossos corações. Agora nós nos despedimos, debaixo da bênção do Senhor. Leva-nos em paz, debaixo da cobertura do teu sangue. Abençoe a vida do Antônio, do Jorge, da Sofia, da Júlia, da Luíse, do Gabriel, do Daniel, do Davi, da Kelly, da Sofia Pereira, da Raquel e de todos os que estão fazendo esta classe. Abençoa-nos com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém,
Amém. E graças a Deus. Amém, gente? Deus abençoe sua vida e a gente se vê amanhã. Lembrando que amanhã nosso culto de ensino será às 8 horas, não é às 7h30, somente amanhã às 8 da noite. Deus abençoe a todos, fique com Jesus, um abraço para vocês e até amanhã, se assim nos permitir o Senhor. Tchau, gente.